Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à PEC. Essa é a nossa primeira aula do ano. É uma felicidade muito grande a gente estar conseguindo manter essa atividade aí para os residentes. Eu acho que a gente sempre quer muito que vocês se mantenham sempre tendo experiência de outros serviços e a gente podendo estar junto, eu acho que mesmo que não seja presencialmente, eu acho que é uma força muito grande para a gente dar continuidade ao crescimento da especialidade como um todo. Então, hoje nós vamos ter pré e pós-operatório, como eu faço, a equipe do Hospital das Clínicas é que foi responsável, né? Nós temos a Magda e o Dr. Rodrigo Gomes, que vão coordenar, e eu fico muito feliz de estar junto com vocês. Tá? Aproveitem bastante e qualquer coisa, vamos tentar cada vez mais botar mais dúvida aqui, mais coisa para a gente crescer junto. Um abração, boa reunião para todo mundo. Então, quem começa apresentando é a Gabriela, que vai apresentar, que é residente do segundo ano do serviço do Hospital das Clínicas. Ela começa apresentando o caso e logo a seguir a doutora Magda, que é a coordenadora da residência do Hospital das Clínicas, vai debater junto com o doutor Rodrigo Gomes, que é professor associado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina do UFMG, coordenador do grupo de coloproctologia do Hospital das Clínicas da UFMG e da equipe A de coloproctologia do Hospital Mater Dei vão debater a respeito de como eu faço o pré e o pós-operatório. A palavra é de vocês. Obrigada. Eu vou compartilhar aqui, vocês só me confirmam se está dando para ver direitinho. Deu para ver? Tá perfeito. Pode. Tá, Joia. Então, boa noite, meu nome é Gabriela, eu estou no segundo ano de residência de coloproctologia no Hospital das Clínicas. Então, hoje eu vou começar apresentando um caso clínico no tema de como eu faço pré e pós-operatório, sob a orientação dos meus preceptores, professora Magda Profeta e professor Rodrigo Gomes. Então, paciente do sexo masculino, 51 anos, foi internado no Hospital das Clínicas no dia 25 de janeiro desse ano. Foi internado pela clínica médica. A coloproctologia avaliou ele a primeira vez, dia 7 de fevereiro. Esse paciente ele tinha uma história de perda de peso de 33 quilos e alteração do hábito intestinal há 4 meses. Ele estava alternando com episódios de diarreia e episódios de constipação. Eliminava flatos e, além disso, ele estava em tratamento de uma crise addisoniana. Estava apresentando vômitos persistentes, refratários à medicação, intercorreu com ira pré-renal e distúrbios hidroeletrolíticos. De história prévia, esse paciente ele tem diabetes, hipertensão, obesidade, um IMC de 37 e um macroprolactinoma, que tem um diagnóstico desde 2017, estava mal controlado e vinha com tratamento clínico. E, por causa disso, ele tinha um panhipopituitarismo que decorria com várias internações por crise addisoniana. De medicamento, ele usava o prednisona via oral, levotiroxina, 175 microgramas, cabergolina, para o controle do macroprolactinoma, metformina, enalapril, atenolol e hidroclorotiazida. Ele não tinha nenhum fator de risco na história familiar e no exame físico ele era um paciente que estava emagrecido, tinha um abdômen pendular em avental, mas o abdômen estava flácido e indolor à palpação. Nessa internação, ele fez uma colonoscopia, que foi com um bom preparo intestinal, foi até a flexura hepática, onde eles viram uma área de enantema e estreitamento, que impediu a progressão do aparelho. Interrogaram uma estenose inflamatória ou neoplásica e foram realizadas biópsias. Ele tinha um CEA de 1,6 e também realizou uma tomografia de abdômen e pelve, que viu um espessamento parietal irregular do cólon ascendente ao nível da flexura hepática, com extensão de 4 centímetros, aqui mais ou menos onde meu marcador está mostrando, e linfonodomegalia. Tinha também um leve espessamento do ilho terminal e do seco. Esse paciente ele teve o controle clínico da crise addisoniana e recebeu alta dia 12 de fevereiro, com a proposta de acompanhamento ambulatorial.
Então, ele foi ao nosso ambulatório no dia 26 de fevereiro. E nesse dia, a gente achou ele pior do ponto de vista clínico. Ele estava pior do hábito intestinal, ele já estava há 8 dias sem evacuar. Ele eliminava flatos, mas ele mantinha um quadro de vômito, de inapetência, ele tinha emagrecido mais. O abdômen dele estava flácido ainda, sem nenhuma distensão, estava indolor, mas apareceu uma massa palpável à direita. A biópsia que ele trouxe resultado veio como adenocarcinoma colônico, moderadamente diferenciado e invasor. Então, diante disso, nós optamos por interná-lo nesse mesmo dia e iniciar o preparo pré-operatório. Fizemos interconsulta com fisioterapia, a equipe de enfermagem, com a nutrição e com a endocrinologia. A avaliação nutricional desse paciente, então, ele teve uma perda de 28% do peso corporal, tinha uma albumina de 3,2 e uma hemoglobina de 13. Então, nós optamos pela dieta oral, que ele tolerava, e a nutrição parenteral periférica, que foi iniciada no dia seguinte que ele internou. A nutrição ficou a 60 ml hora, ela trazia para ele aproximadamente 850 calorias por dia e 35 gramas de proteína. Foi iniciada a anticoagulação profilática, foi realizado também o controle dos distúrbios endócrinos. Ele estava numa nova crise addisoniana, então a endócrina optou por iniciar hidrocortisona endovenoso, 100 miligramas de 8 em 8 horas. Depois, durante esse preparo, essa dose da hidrocortisona ela foi reduzindo até o ponto de a gente passar a controlá-lo com medicamento via oral, com a prednisona, 2 dias antes da cirurgia. Em relação ao emagrecimento, como ele teve um emagrecimento acentuado, nós optamos por reduzir a dose da levotiroxina para 100 microgramas. E em relação ao diabetes, fizemos correções de glicemia, ele estava com uma hemoglobina glicada de 5,6. Fizemos orientação a respeito da doença, do tratamento e da possibilidade de ostomia. Aqui, nesse caso, a possibilidade de ostomia ela era muito forte, um paciente desnutrido e em uso crônico de corticoide. Também chamamos a enfermeira, então, estomaterapeuta, para demarcar o melhor local da ostomia, um dia antes da gente operá-lo, e também para dar as orientações sobre os cuidados com essa ostomia. Esse paciente ele ficou, na primeira semana, sem evacuar. Ele eliminava flatos, mas não estava evacuando. No 7º dia, ele evacuou em grande quantidade, e aí a massa que a gente tinha palpado deixou de ser palpável. Então, era mais o acúmulo mesmo de fezes. Então, 11 dias após esse preparo, nós encaminhamos ele ao bloco cirúrgico, fizemos a cirurgia, então, no dia 9/3, fizemos uma iliocolectomia direita, com excisão total do mesocólon, e uma iliostomia terminal, tudo vídeo laparoscópico. Aqui está uma foto minutos antes da gente iniciar. Então, a gente vê 4 bolinhas marcadas de azul, que são os locais demarcados pela nossa estomaterapeuta. Ela colocou em ordem de preferência, número 1, 2, 3 e 4. Esse paciente, então, no intraoperatório, ele recebeu bolos de hidrocortisona, recebeu antibiótico profilaxia, ceftriaxona e metronidazol, e foi realizado também um TAP-bloco laparoscópico com ropivacaína. O achado cirúrgico foi de um tumor colônico ao nível de ângulo hepático, com expressão inserosa e estenosante. E foi optado, então, por não fazer anastomose e por uma ileostomia terminal, porque o cólon transverso diante do panículo adiposo, muito importante, não chegou bem, não. Então, nós deixamos o cólon transverso fechado. Então, aqui nós temos a peça cirúrgica, então a gente pode ver o ilho terminal, o cólon ascendente e o cólon transverso, com aumento, e aqui a região do tumor. Aqui é ampliada a imagem. E no final, optamos pelo número 1, demarcado, e fizemos a ileostomia terminal. O paciente ele não teve nenhuma intercorrência na cirurgia, ele foi encaminhado para o CTI. No primeiro DPO, ele teve alta do CTI, tolerou a dieta líquida completa, deambulou.
O antiemético e os analgésicos ficaram somente sob demanda, ele não necessitou opioide, a soroterapia foi suspensa, a enoxaparina profilática foi reiniciada, ele manteve com levotiroxina 100 microgramas e hidrocortisona 100 miligramas de 8 em 8 horas. No segundo DPO, ele tolerou dieta livre, a ostomia já apresentou funcionamento e estava com um ótimo controle álgico. Então, a gente retirou no segundo DPO a nutrição parenteral. No terceiro DPO, ele estava muito bem também. O PCR do terceiro dia veio com 122. E aqui, ele só não teve alta porque ele estava em ajuste da doença endócrina dele. Então, a gente estava diminuindo a hidrocortisona com a intenção de iniciar uma prednisona oral. No quinto DPO, foi o dia da alta, PCR de 52, paciente bem, já com alto cuidado da bolsinha, estava orientado, usando já a prednisona 10 miligramas por dia. Foi, então, orientado para anticoagulação profilática até completar 4 semanas da cirurgia e o retorno ambulatorial com a coloproctologia e endocrinologia. Então, ainda não temos o resultado da peça cirúrgica e ainda não o vimos no retorno. Devemos ver essa semana. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu quero primeiro agradecer a Gabriela pela apresentação, excelente. E isso aí já mostra para a gente quão complexo é essa questão do preparo do paciente. A gente resolveu pôr esse paciente, que a gente achou ele bastante emblemático, um paciente difícil, paciente comum para a gente, não só para nós do HC, mas para todos os lugares que têm referência para tratamento do câncer coloretal pelo SUS. Muitas vezes, esses pacientes acabam chegando para a gente e a gente precisa de dar uma organizada no paciente todo antes de fazer a cirurgia, né? Hoje, então, gente, nós vamos apenas pincelar alguns conceitos sobre pré e pós-operatório, e no intuito de quê? De suscitar discussões, muito maior de suscitar discussões do que da gente ensinar alguma coisa, uma vez que todo mundo aqui é especialista e todo mundo está em aprendizado contínuo e a grande maioria dos temas são absolutamente controversos. Eu vou compartilhar a tela, que a gente fez alguns slides, vai servir apenas de embasamento para depois todo mundo poder discutir, tá ok? Só um minutinho, compartilhar a tela. Não sei por que não está compartilhando. Só um minutinho, gente. Peraí. Vocês estão vendo a tela, não, né? Sim, tá vendo? Tá Só vendo? falta o modo apresentação, Magda. Tá joia, beleza. Então, já vou pôr. Deu aí? Deu, né? Deu, bom, vai lá. Então, vamos lá. Então, gente, a avaliação pré-operatória, né, ela permite dimensionar, gente, a relação risco-benefício do procedimento cirúrgico para que o paciente, família e equipe médica, né, gente, possam decidir sobre a conduta mais adequada a ser tomada, levando em conta, né, a idade e as comorbidades do paciente. É muito importante, nesse momento, a gente ressaltar, hoje em dia, que não existe mais aquele comportamento do médico decidindo as coisas, as decisões são compartilhadas e é o início da construção da relação médico-paciente, que ela deve ser pautada em algumas coisas, né? Eu acho que na transparência, isso é o meu jeito de ver, eu acho que o jeito da nossa equipe de ver, na transparência, na ciência, e na honestidade, e sem, é claro, né, sem falar do acolhimento, que é extremamente importante. Mas aí, nessa fase, nós temos 2 perguntas a serem respondidas no período pré-operatório. Qual que é o risco cirúrgico? E como eu posso minimizar? Eu vou fazer isso para o quê? Essas perguntas são exatamente para estabelecer um perfil de risco, para decidir quais os exames eu devo realizar, para eu otimizar as condições médicas e, com isso, diminuir as complicações. A anamnese, né, gente, todo mundo sabe disso, ela tem que ter uma capacidade
de identificar os fatores de risco associados às doenças coexistentes, com certeza. A história clínica ela é muito mais fidedigna em diagnosticar a doença do que o exame clínico, exame laboratorial isoladamente. É óbvio que associação, anamnese, exame clínico, tudo bem pedido e pedido adequadamente, de acordo com as comorbidades, de acordo com a doença, de acordo com a história do paciente, vão nos levar, com certeza, a uma orientação muito melhor para esse paciente. A gente tem várias orientações para esse paciente, mas, com certeza, os exames laboratoriais, vamos lembrar, todo mundo sabe quais são, mas nós vamos lembrar aqui dos marcadores tumorais. A gente sabe que o CEA não é o melhor marcador do mundo, mas é o que nós temos, e a gente sabe que em 70% dos pacientes ele vai estar elevado, e é lógico que muito mais elevado em tumores grandes, em tumores metastáticos, em tumores acima de 3 centímetros. A gente sabe também que a gente tem que solicitar exames de imagem, não há mais lugar, é lógico, a gente tem toda uma verdade, a gente tem toda uma realidade. Se na minha região eu não tenho uma tomografia de tórax, me serve uma radiografia de tórax, mas o ideal é uma tomografia de tórax, uma tomografia de abdômen total, se for tumor de cólon, e uma tomografia de abdômen superior e uma ressonância de pelve, caso o tumor seja de reto. Isso é importante, todos nós sabemos disso. Como nesse paciente foi feito, a gente tem que ter uma avaliação nutricional, porque a gente sabe muito bem que tanto a obesidade quanto a sarcopenia são extremamente complicadores, né? São sinais de complicação no pós-operatório, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. O preparo psicológico, se a gente puder ter essa condição, os pacientes eles estão assustados, eles estão com medo, e se pudesse ter um preparo psicológico, seria o ideal. É lógico, gente, vamos todo mundo lembrar aqui, a gente tem, às vezes, muito pouco tempo, a gente tem, às vezes, muito poucas consultas, muito pouca chance de conversar com esse paciente, e é por isso que a questão da qualidade do atendimento multiprofissional é extremamente imperativo. E não vamos esquecer que nós precisamos do termo de consentimento livre esclarecido, e hoje em dia nem nada mais é feito sem esse termo. Bom, vamos continuando. Não sei por que parou. Foi aqui. Eu queria falar uma coisa que nós falamos hoje de manhã na nossa conversa matinal, né, da Coloprocto do Hospital das Clínicas, a respeito, e falar isso mais. Tem muitos residentes aqui, muitos preceptores, mas é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com os dados. Cuidado em que sentido, gente? Cuidado em colocar bem o dado, em arquivar bem o dado, de fazer uma anamnese adequada, de registrar as coisas, porque a gente só tem capacidade de fazer estudos científicos ou de acompanhar as coisas se nós tivermos bons dados e dados bem guardados, dados bem feitos. Então, eu acho que isso é extremamente importante e eu acho que a gente precisa ter isso em voga sempre. Como eu falei para vocês, tanto a sarcopenia quanto o frailty, né, e a sarcopenia são extremamente importantes. A sarcopenia é a perda da musculatura lisa que todos nós temos, mas que em níveis preocupantes pode ser agravada em pacientes oncológicos, né? E sabemos que a melhora disso seria exercícios físicos, dieta hiperproteica. Mas sabemos também que isso às vezes não é possível. Mas a gente precisa, com certeza, saber dessa possibilidade, saber que isso vai impactar nesse paciente e ele também saber desse grande problema. A obesidade é uma realidade no nosso meio, a gente sabe disso, sabemos que a relação dela com o câncer todo mundo já sabe, e sabemos também das complicações pós-operatórias em relação à obesidade. Mas é muito importante a gente fazer um toque aqui, lembrar que não é só o EIMC, mas sim, possivelmente, a avaliação da gordura visceral, que realmente é um parâmetro mais fidedigno para isso, com certeza é. Bom, outra coisa que a gente acha extremamente difícil é que, em torno de, se não me engano, aí, em torno dos 10%, ou 1/3 dos pacientes que chegam para nós chegam anêmicos. E a gente sabe que a anemia
ela é extremamente prejudicial no pós-operatório, ela pode levar a várias complicações. Mas o que a gente sabe também é que antigamente, não tão antigamente assim, né? Antes de 1990, os gatilhos para a hemotransfusão, eles eram, que era considerado tratamento padrão, né, para anemia, eles eram bastante generosos, então todo mundo com nível de 10 de hemoglobina era hemotransfundido, e só a partir de 1990 houve a tentativa de diminuir esses gatilhos, porque começou a demonstrar os efeitos deletérios ao sistema imune, as complicações pós-operatórias e o aumento de incidência de fístulas e a possível recorrência de câncer. Então, o que a gente vê é o seguinte: como que eu vou, naqueles pacientes anêmicos, como eu vou minorar essa situação? E eu disse que é controverso, porque eu vou colocando aqui 2 trabalhos recentes. Esses trabalhos, um deles mostra que você deveria, esse primeiro trabalho, mostra que você deveria fazer uma correção, se possível, intravenosa, se não possível correção, mas pelo menos você fazer algumas hemotransfusões de ferro parenteral, mas independente daquilo que você fizesse, eles te falam, você deve corrigir, seja qual via for, mas a parenteral seria melhor, você deve corrigir, ou tentar, pelo menos, corrigir o ferro parenteral desses pacientes para diminuir, possivelmente, a chance de hemotransfusão, a chance de complicações pós-operatórias. Mas esse trabalho aqui de 2020, ele fala desse trabalho chamado PREVENT, e esse trabalho ele fala que não houve diferença entre a administração parenteral do ferro e o placebo em relação a complicações pós-operatórias. A única coisa que eles mostraram foi que os pacientes retornaram menos, eles tiveram menos retorno pós-operatório, mas não tiveram número de transfusão nem número de complicações, não houve diferença. Mas, então, por isso que eu estou dizendo, são trabalhos, todos os 2 recentes, e todos os 2 trabalhos falando coisas que são antagônicas, mas a gente conversando com os hematologistas, eles ainda são favoráveis a que a gente faça a hemotransfusão de ferro parenteral, uma vez que nós não temos tempo hábil, na maioria das vezes, para fazer uma reposição via oral, etc. Aí alguém fala assim, mas você pode alimentar o ferro, alimentar a neoplasia com o ferro que você dá no pré-operatório. A gente acha que isso pode até acontecer, a gente acha isso um pouco menos provável, mas só quando feito em longo período, que não é o que acontece conosco, não é isso? Uma outra coisa interessante, isso aqui eu agradeço a Gabriela, que ela que trouxe essa novidade para a gente. Os pacientes, a gente sabe que os pacientes tabagistas, DPOC, e mesmo os pacientes mais idosos, têm, às vezes, algumas complicações pós-operatórias do ponto de vista pulmonar. Então, uma das coisas que tem sido advogado para diminuir essas complicações seria fazer no pré-operatório, você fazer um treinamento pulmonar, você fazer exercícios respiratórios, alguns exercícios específicos, até mesmo 5 dias antes ou 14 dias antes da cirurgia, com resultados melhores em relação a complicações respiratórias no pós-operatório. A gente sabe também que aqueles pacientes, os tabagistas, o ideal é suspender o tabagismo 8 semanas antes da cirurgia, o que daria um controle quase igual ao não fumante, mas se isso não é possível, você deve, pelo menos, tentar reduzir esse tabagismo, ou diminuir, parar o tabagismo com 4 semanas, mas se essa opção também não for possível, pelo menos sugerir que esses pacientes interrompam o tabaco em 24 horas antes do procedimento, porque aí você consegue alterar a curva de dissociação carboxiemoglobina. E o preparo do cólon é outro tema controverso. O objetivo seria diminuir a carga bacteriana, diminuindo assim, infecções e diminuindo a deiscência de suturas. O risco, mas aí você fala assim, mas é sensacional? Não, tem riscos.
Tem distúrbios hidroeletrolíticos, que foram mostrados desde 2008, um pouco menos, reação inflamatória intensa, translocação bacteriana, explosões intracólicas, dependendo do preparo, desidratação, desconforto do paciente e o risco do cólon mal preparado, né? Tem alguns trabalhos que falam que é muito melhor você ter fezes endurecidas dentro do cólon do que ter ela toda rala, que vai causar aqueles spílades, né? Que vai causar aqueles restinhos que vão sair. E outra coisa, óbitos com preparo. Mas, como é controverso, nós temos um trabalho da Cochrane, por exemplo, da Cochrane, que mostra, esse trabalho de 2010, que mostra realmente a possibilidade de maior fístulas com índices significativos, né, com o uso de maior índice de infecção, maior índice de de infecção e maior índice de fístula, com o preparo. Sem preparo. Mas já vem outro trabalho que vai mostrar que o preparo ele não muda ou não reduz a presença de infecção e muito menos a morbidade após a cirurgia. O uso de preparo de cólon mais antibiótico, que é o que é preconizado, ainda está em xeque. Não se sabe ao certo se isso é realmente a melhor coisa a fazer ou não. Bom, aí seria o quê? Eu deixaria esse preparo apenas para pacientes selecionados, tumores pequenos, aqueles que vão ter colonoscopia perioperatória, e tem um que não tem jeito, o tumor de reto. Não existe suporte na literatura. A literatura ela nos suporta até o cólon esquerdo. Cólon direito, cólon esquerdo, se você não quiser fazer preparo, você acha artigos que te deem o suporte para isso. Mas o tumor para o reto, isso não é verdade. Então, você deixaria para fazer tumores pequenos, se você precisaria de uma colonoscopia perioperatória e para os tumores de reto. Mas isso é tudo que eu estou te falando, é tudo para suscitar a discussão da gente. E a demarcação do paciente é extremamente importante. Foi o que Gabriela nos mostrou. Esse paciente, para nós, foi uma coisa emblemática, porque exatamente, veja bem, aqui ele está de pé, nessa primeira foto ele está de pé. Aqui a gente pensa assim, se a gente for olhar, talvez a gente fizesse pelo tamanho, né, pela extensão aqui desse abdômen dele em avental, a gente falasse assim, vamos colocar essa ostomia um pouquinho mais para cima. Não é o ideal. Veja bem, aqui, esse aqui ele está em pé, aqui a demarcação, aqui ele está deitado, você já vê que tem uma pequena dobra aqui, que quando ele assenta, se acentua. Então, e essa demarcação, a gente tem a oportunidade de ter estomaterapeuta que demarca para a gente, mas nós todos fomos treinados para poder demarcar também, e é interessante que tem vários parâmetros que não só o abdômen e o avental do paciente, mas também a capacidade dele enxergar. Foi por isso que foi colocado primeira, segunda, terceira e quarta opção. Você vê qual a opção que seria melhor para o paciente, mas de acordo com a cirurgia, você vai ver se eu consigo chegar na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta. Isso tem relação com a visão do paciente, com o melhor lugar para o paciente, o mais confortável para o paciente. E isso é extremamente importante, porque todos nós sabemos que uma ostomia feita em lugar inadequado acaba com a vida do paciente. Aqui vocês vendo no pós-operatório, a Gabriela já mostrou isso para nós, a ostomia, o paciente absolutamente bem adaptado com ela. E a outra coisa, gente, isso aqui já não é do pré, isso aí seria do pé-operatório, mas isso tem a ver com o que o Rodrigo vai falar, que é o controle pós-operatório. A gente tem feito nos pacientes o TAP Block, e o TAP Block, ele é o bloqueio, né? O bloqueio do plano transverso abdominal, com introdução do anestésico, só um minutinho, gente. Com introdução do anestésico nessa região, e veja bem, aqui é só um videozinho rápido, mostrando a gente fazendo isso por via laparoscópica, o que faz com que muitas vezes os pacientes não venham a ter necessidade de medicamento
medicamento analgésico, né, de nenhuma analgesia no pós-operatório, o que nos traz uma recuperação muito melhor, que é sobre isso que um dos fatos que o Rodrigo vai falar, que é o que a gente faz no pós. Gente, o que eu estava tentando mostrar para vocês são apenas algumas coisas do pré. Todo mundo sabe como conduzir esses pacientes, mas eu queria suscitar apenas algumas coisas de discussão, porque essas coisas que vão levar à discussão são impressionantes. Acho que assim, a gente precisa de discutir para poder a gente criar, na verdade, um conceito, se é que tem jeito de a gente criar um conceito ou firmar algum detalhe sobre isso. Era isso que eu queria te dizer. Muito obrigada. Vou passar a palavra para o Rodrigo. Vou parar de compartilhar. Muito bom, Magdinha. Eu vou, depois que você parar aí de vasculhar, eu vou colocar uma aula de ERAS, né, que é o protocolo ERAS. Isso. Vou colocar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Vocês estão vendo aí, Magda? Agora vai começar. Agora sim. Então, essas estratégias para recuperação rápida, né? Porque a aula assim é como eu faço. Eu vou passar rapidamente em algumas variáveis, né? Vou falar até um pouquinho do pré-operatório também, do transoperatório e do pós-operatório, Magda, e repetindo um pouquinho algumas coisas que você já falou e só corroborando, passar muito rapidamente. Mas essas estratégias, elas realmente têm decisões pré-operatórias, durante a cirurgia e também no pós-operatório, né? Então, um programa multimodal é um programa de ter um conjunto de intervenções que visam a facilitar e acelerar a recuperação pós-operatória por meio de prescrições e cuidados modernos, né? Que se segue no novo paradigma da medicina baseada em evidências. Essa aqui é a definição do projeto Acerto, na verdade, do José Eduardo Aguilar Nascimento, que tem um projeto similar ao projeto ERAS. Só passar aqui. Na verdade, esse ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, é uma marca registrada, né? Então, assim, é uma sociedade, tem a sociedade ERAS, foi feito em 2001, formado por várias universidades que estão nesse slide, e na verdade, se você quiser ter um ERAS no seu hospital, você vai ter que pagar a franquia, né, de ter um hospital certificado pelo ERAS. É um fator de qualidade, né, para o hospital. No entanto, a gente, obviamente, o conhecimento é aberto e a gente faz várias dessas situações. Nós não estamos sendo auditados por eles, né? A gente faz na nossa prática clínica, nós acompanhamos nossos resultados e a implementação dessas variáveis, mas ao longo do tempo a gente vai fazendo essas condutas. Como eu disse, tem parâmetros pré-operatórios, admissionais da cirurgia, pré-operatórios, como preparo de colo que foi falado, no intraoperatório, a questão da analgesia, e também no pós-operatório, que nós vamos falar. Bom, o objetivo, então, é minimizar a resposta orgânica ao trauma e acelerar a recuperação do paciente, né? As vantagens disso é que reduz o ilho pós-operatório, as complicações cardiorrespiratórias, complicações cirúrgicas, a internação hospitalar, o período de convalescença, diminui os custos e diminui a mortalidade também dos pacientes. É um protocolo que necessita, né, de uma vontade política, de uma liderança para ser colocado em prática, um trabalho em grupo, uma aceitação da evidência científica. A gente tem que, né, a evidência científica agora está bem na moda com a cloroquina, né? Mas, enfim, a gente tem que aceitar que aquilo é uma verdade científica e o ideal seria que a gente pudesse auditar o que está sendo feito. Na verdade, o grupo ERAS mostra o seguinte: quanto maior a aderência ao protocolo, que são inúmeras variáveis, melhores são os resultados, né?
No pré-operatório, folhetos, apresentação de multimídia, o cirurgião, anestesista, enfermagem, informando o paciente sobre como que vai ser a dieta, como que vai ser o controle da dor, como que vai ser a fisioterapia respiratória, que pode ser iniciada antes, como a Gabriela falou, a mobilização pós-operatória. É muito mais fácil um paciente aceitar a dieta oral branda no final do primeiro dia de cirurgia, ou no pós-operatório imediato, se você o preparou para isso, do que você chegar para o paciente que está esperando ficar 3 dias em jejum e você falar com ele, não, pode comer arroz e feijão. Então, é muito diferente e isso é bastante importante. Então, isso é grau de evidência 1C nessa revisão aqui, publicada na Disease of Colorectal 2017, que é da Sociedade Americana de Cirurgia Coloretal. Então, a gente discute a citação da dieta, mobilidade, peristaltismo eficaz, o que é, qual é a importância disso, o controle de alta, né? Se tem sinal de complicação, quando que não tem, como controlador com medicação oral, e o desejo do paciente deixar o hospital. Então, se ele já sabe quando que ele vai embora, por que ele vai embora e como que ele deve estar apto para ir embora. Nós já falamos sobre a marcação da colostomia, é um grau de evidência 1B. A Magda falou também de parar de fumar por 4 semanas, de beber por 4 semanas. A atividade física no pré-operatório nos ajuda no pós-operatório. A gente vai fazer, então, a pré-habilitação desse paciente, o grau de evidência 2B. O jejum, a gente sabe que a gente pode ter 8 horas de sólido, mas pode tomar líquidos até 2 horas antes da cirurgia, e 2 horas antes da cirurgia fazer uma dieta rica em carboidrato, como o título da aula, como eu faço, eu dou um copo de Gatorade para esse paciente, mas se quiser aquela solução certinha, tem que ver com o anestesista qual que ele gosta de dar. Isso diminui a fome, a ansiedade e a sede do paciente e diminui a perda proteica e de nitrogênio. Então, tem 7 estudos aí, prospectivos randomizados desde 1986 sobre isso aí, né? Tanto a Sociedade Americana de Anestesiologia quanto a Europeia aprova o uso desse líquido claro até 2 horas antes da anestesia. O carboidrato também, eu uso o Gatorade, mas você pode usar essa maltodextrina que você utiliza, você pode comprar em clínicas de como é que fala? De nutrição, dessas coisas de esporte. Isso tem estudo que fala que diminui até o tempo de hospitalização. Preparo de colo, a Magda já falou, eu não vou falar muito, mas tem uma questão nos Estados Unidos e Europa em relação aos antibióticos orais. Um estudo aqui de 2018, uma meta-análise, na verdade, mostra que se você der antibiótico oral, você diminui e preparo mecânico de colo, diminuiria a fístula anastomótica, infecção intraabdominal, taxa de recuperação, ou seja, seria muito melhor, ilho pós-operatório, mortalidade e hospitalização. Mas, na verdade, tem muito estudo de coorte, retrospectiva e prospectiva randomizada, número de pequenos de pacientes, e, na verdade, essa aqui do estudo de 2018 propõe que o ERAS adotasse o preparo mecânico de colo, mas a comunidade europeia assim, tem uma certa resistência a isso. Então, esse estudo aqui de 2018 já falava que nunca tinha sido ainda colocado sem preparo de colo e com preparo mecânico, preparo venoso, antibiótico venoso, versus o não preparo e o antibiótico oral, que seria o americano. Então, método americano e europeu. E aí o grupo finlandês fez o estudo, não houve diferença nas taxas de infecção de ferida operatória, de fístula, nesse grupo que avaliou preparo mecânico mais o antibiótico venoso versus o não preparo mecânico e o antibiótico oral, que é o americano faz. Então, só para ver, a controvérsia não para, como a Magda falou,
esse estudo aqui do Lancet Gastroenterology mostrou que, prospectivo randomizado, um estudo espanhol, que uma incidência de infecção foi maior no grupo controle do que no grupo experimental, sendo favorável ao preparo mecânico de colo mais antibiótico oral, ou seja, a controvérsia ainda não para. Os pacientes não devem receber ansiolíticos, a gente não dá. A mobilização, isso diminui a mobilização pós-operatória e pode alterar a dieta oral precoce. A profilaxia, agora falando um pouco mais do pós-operatório, né? A recomendação nossa, e a gente faz isso por 28 dias, como mostra aqui, né, o grau de recomendação é forte desde 2012, né? Isso porque o risco de tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda é de 30% e de morte por embolia pulmonar em colectomias pode ser até de 1%. Profilaxia mecânica em todos os pacientes seria o ideal. E a enoxaparina por 28 dias nos pacientes com câncer, né? Antibiótico profilaxia, como eu faço? Eu só dou a dose de indução anestésica, eu acho que não precisa, principalmente nas cirurgias que são laparoscópicas ou robóticas, antibiótico por 24 horas. A maioria das vezes, quando o meu paciente está com 24 horas, né, depois da cirurgia, porque eventualmente o paciente foi para o CTI, o pessoal do CTI que deu, mas vários anos que eu não faço, eu só dou a dose de indução anestésica. Se você me perguntar se eu faço preparo de colo, eu faço preparo de colo para cirurgia minimamente invasiva, desde que o paciente não esteja obstruído, ou quase obstruído, ou com cólica, ou que o preparo mecânico da colonoscopia que ele fez foi quase insuportável, né? Além dos antibióticos, a gente pode recomendar banho de clorexidina, né? O Mater Dei, por exemplo, sempre pergunta para o paciente se a gente orientou o paciente a tomar um banho de clorexidina no pré-operatório. Trocar capote e luvas antes da laparoscopia, nós fazemos isso. E o instrumental separado para laparoscopia é recomendado, a gente acaba que não faz isso, mas a gente evita usar o mesmo porta-agulha que usou numa anastomose, por exemplo, na fechada na laparoscopia. Náusea e vômitos pós-operatórios ocorrem até em 30% dos casos. Quando o paciente tem 2 ou mais fatores de risco, a gente deve fazer profilaxia. A profilaxia é feita com dexametasona, docetrona e droperidol. E os fatores de risco são sexo feminino, não tabagista, história de cinetose prévia. Esses pacientes, então, se tem 2 ou mais fatores, fariam essa profilaxia. Mas, na verdade, a gente sabe que muitos autores e muitos anestesiologistas e muitos colegas e cirurgiões acabam fazendo esse uso liberal dessa profilaxia de náusea e vômito pós-operatório. Isso, em geral, é feita a dexametasona na indução anestésica, a ondansetron na final da anestesia, e a gabapentina tem 17 estudos prospectivos randomizados, mas a gente não usa isso na prática clínica, pelo menos da onde a gente faz parte, a gente acaba que não usa. Se você puder escolher uma cirurgia minimamente invasiva em vez da cirurgia laparoscópica, ela é melhor do que a cirurgia aberta para a recuperação do paciente. Isso faz parte de uma das variáveis do ERAS. Então, a minimamente invasiva, grau de evidência 1A. Esse cateter nasogástrico, a gente sabe que a gente não deve colocar ele de rotina. Aqui nas Hospitais Clínicas a gente já fez um estudo em 92, né, professor Savassi Rocha, mostrando que não houve nenhuma diferença nos pacientes que saíram do bloco com ou sem o tubo nasogástrico. Então a gente já não usa desde 1992, desde a minha residência, que a gente já não usava, enfim, não é uma prática clínica que a gente faz. Hipotermia deve ser evitada, melhor não deixar chegar na hipotermia, esses pacientes podem ter sangramento, eventos cardíacos e aumento de infecção de ferida operatória. Os anestesistas, a gente é muito comum hoje o colchão de ar quente, é quase uma rotina em todos os hospitais, inclusive no SUS, e líquidos endovenosos aquecidos, ou pelo menos não deixar o paciente
lavar a cavidade, por exemplo, com líquido muito frio. Enfim, a questão do fluido perioperatório é uma questão realmente meio não resolvida, na verdade, porque a definição de que é manter o paciente mais normovolêmico, como que mantém isso. Eu vou mostrar aqui esse estudo de 2017, ele calcula aqui, ó, que durante uma cirurgia, se você deve infundir de 1,5 a 2,5 ml por quilo por hora de cristalóide, então, se o paciente tem 70 quilos e uma colectomia vai durar, vamos supor, umas 3 horas, você tem, então, 420 ml de cristalóide para ser infundido, e você pode perguntar no final da cirurgia se o seu anestesiologista fez tão pouco cristalóide, né? Mas o fato é que isso aumenta o edema da anastomose, enfim, a gente tenta evitar uma hipervolemia, e muitas vezes a gente é surpreendido com um CTI que deu 2, 3 litros para o paciente de manhã para tarde, né? Depois a gente pode discutir isso. Em relação à drenagem da cavidade, nós temos evitado cada vez mais o dreno perianastomótico. Na verdade, ele drena pus ou fezes em 1 em cada 20 fístulas, ou seja, ele não é muito efetivo, ele não é muito eficaz, né? Então, ele deve ser evitado. O grau de recomendação é 1B, estudo de 2017. Vejam que nesse estudo que o GRECAR-5, a taxa de fístula anastomótica no grupo drenado de câncer de reto foi de 9,3, o não drenado foi de 8,6, ou seja, foi a mesma coisa. Abscesso pélvico 7 versus 11, peritonite 3,5, 3,4, 3,9. Nada deu diferença significativa, ou seja, drenar ou não drenar deu na mesma, ou não aumentou o diagnóstico de sepse pélvica, nem de reintervenção com ou sem dreno. Conclusão do estudo, que dreno após excisão total do mesorreto, câncer de reto, não faz mais diagnóstico, não evita fístula anastomótica, não faz diagnóstico mais rápido, não diminui taxa de recuperação, não diminui a mortalidade, a gente pode evitar. A minha tendência hoje é realmente não usar dreno no pós-operatório, mesmo na pelve, porque a evidência científica mostra isso. Analgesia, a Magda já falou, ela deve ser adequada no pós-operatório. Para isso a gente tem feito o TEP Block. Você pode fazer anestesia peridural até por 72 horas. É minha rotina, quando possível, dependendo do hospital que eu opero, chamar a clínica de dor para que esse cateter peridural possa ser mantido por 72 horas. Costumo falar que meu paciente com cirurgia aberta, ele se comporta como uma cirurgia laparoscópica quando ele tem essa cobertura aí da anestesia peridural por 2, 3 dias, né? A gente não usa a analgesia epidural torácica nos pacientes com cirurgia laparoscópica ou robótica. Isso, a gente faz isso para cirurgia aberta. Isso que a literatura tem mostrado, a gente faz isso. Bom, prevenção do ílio pós-operatório seria anestesia peridural torácica, que a gente faz na cirurgia aberta, evitar a hipervolemia, evitar o cateter nasogástrico e utilizar a cirurgia minimamente invasiva, que é tudo que a gente acaba fazendo mesmo, né? Tem outras recomendações, por exemplo, goma de mascar. A gente pode oferecer para o paciente, não tem risco nenhum praticamente. Eu costumo falar para o paciente, se você gosta de chicletes, pode mascar chicletes, que ele pode ser bom para o seu intestino voltar a sua, como é que fala? A recuperação mais rápida. Nós fizemos um estudo sobre isso, né, sobre essa reabilitação simplificada. A gente não usou a anestesia peridural, né, epidural nesses pacientes, na verdade, torácica. A gente fez um protocolo bem simples. Um grupo fazia uma dieta precoce, não usava dreno, não usava cateter nasogástrico, e principalmente o resultado aqui foi que o grupo que se alimentava mais precocemente, ele acabou tendo um dia a menos de
de internação hospitalar, né? Na verdade, até 3 vezes mais. Hoje, 3 dias. Hoje a gente libera dieta no paciente, em praticamente todos os pacientes, exceto um ou outro que não aceita, mas a dieta é liberada. Aqui eu misturei um pouquinho os slides, mas é aquela questão da goma de mascar, medida de baixo risco e o benefício pode ser grande. Tem estudo que fala a favor, outros contras, eu recomendo. Aqui do fluido pós-operatório, nós já falamos um pouquinho. A retirada do cateter vesical de demora. No reto proximal, faço igual ao cólon, primeiro do dia pós-operatório, reto distal, segundo dia pós-operatório. Isso, as recomendações, então, são essas, né? Suplementos orais na véspera, a Magda já falou, da cirurgia. Os pacientes desnutridos graves, eles devem receber nutrição parenteral ou oral pré-operatória por 7 a 10 dias, isso a gente tem feito também. E a dieta a gente começa quando o paciente acorda da anestesia. Eu prescrevo iniciar, aí eu conto 6 horas no pós-operatório. Eu começo no pós-operatório imediato, eu começo com a dieta pastosa e se ele tolerar, quando eu chegar no quarto, eu já coloco a branda e aí no segundo dia ele está com a dieta branda e eventualmente até vai embora para casa, né? Mobilização precoce é interessante, é adequada e recomendada. E os pacientes, se você tiver a indocianina verde para fazer a avaliação da anastomose, alguns estudos, como esse aqui de 2018, têm recomendado que isso seja uma variável a ser acrescentada nos estudos do ERAS, né, do protocolo ERAS, porque o protocolo ERAS é para diminuir a taxa de complicação e existem vários estudos nesse sentido aqui, em que você acaba diminuindo a taxa de fístula se você usa a indocianina verde, né? Porque você muda o local de secção do intestino quando você tem usa a indocianina verde. Isso ainda não foi, até onde eu sei, colocado em prática como uma variável do ERAS, né? O fato é que se você pegar essa aqui, uma anastomose colo-retal, que você acabou fazendo 3 linhas de grampos, e quanto mais linhas de grampo, maior a taxa de fístula, você fica bem feliz de saber que o seu coto retal está bem irrigado e que você pode seccionar o cólon proximal, você quer um caso de endometriose, num ponto em que você tem certeza absoluta que ele está bem... como se diz, perfundido, né? Então, essa é uma vantagem de usar a indocianina verde. Tem 2 estudos prospectivos randomizados que também mostram vantagem para esse uso. Pois bem, a conclusão é que reduz o ilho pós-operatório, as complicações cardiorrespiratórias, complicações cirúrgicas, internação hospitalar, período de convalescência e os custos, que são aqueles objetivos lá do início, e a gente sabe que a literatura mostra que ele reduz. Obrigado, é só isso, desculpa a rapidez aí, senão a gente não ia ter tempo de falar tantas variáveis. Magdinha pode assumir. Obrigada, Rodrigo, excelente aula, excelente, excelente. E aí a gente quer que as pessoas façam perguntas, né? O Bruno, você quer fazer pergunta? Você levantou a mão? Magda, posso antes... Oi, Magda. Passar 5 minutinhos de palavra para cada um dos coordenadores das outras residências? Doutor Flávio. Eu ia só fazer um comentário, assim, é muito rápido. 30 segundos. A introdução dos protocolos de recuperação acelerada, eles têm sido parte de um objetivo nosso de melhorar o acompanhamento e recuperação dos pacientes. Mas, do ponto de vista administrativo, ele, em pouco tempo, ele vai ser, talvez, imposto como sendo fator de sobrevivência do cirurgião nas unidades hospitalares. Então, assim, hoje em dia a gente vive com a parte administrativa do hospital ainda relativamente pouco incisiva, mas a gente tem visto um movimento vindo de São Paulo e vindo do Rio de Janeiro
em que o tempo de internação do paciente, o tempo de recuperação, a quantidade de complicações que ele tem, o cirurgião que tem melhores resultados, com menos custos para a instituição, ele faz uma diferença muito grande na permanência das equipes cirúrgicas dentro do hospital. Então, eu acho que isso vai ser uma condição sine qua non, e a gente tem que ficar se atualizando cada vez mais nesse tipo de recuperação. Eu corroboro tudo que a Magda e o Rodrigo falaram, eu acho que é importantíssimo, e a gente tem que ver isso por todos os lados. Eu acho que tanto do ponto de vista do paciente, que é o nosso objetivo final, mas também do ponto de vista administrativo. Então, daqui a pouco não vai ser mais opção. Quem não se adaptar vai, infelizmente, ficar para trás. Então, é muito importante a gente aprender e crescer junto aí. É só isso, gente. Desculpa aí interromper antes da fala dos coordenadores. Obrigada, Bruno. Pela pontuação, Bruno. Então, agora, cada coordenador de cada residência, se puder acrescentar um pouquinho as palestras, parabéns, doutora Gabriela, doutora Magda, doutor Rodrigo, foram excelentes as palestras, mas cada coordenador agora tem um tempinho para acrescentar alguma coisa aí. Na ordem, por favor, doutor Paulo Felício Roxo, doutora Sinara, do IPSENG, doutor Carlos Amorim, de Pouso Alegre, e o doutor Guilherme da Santa Casa. Vocês podem ir assumindo a palavra aí. Boa noite a todos. Eu estou do bloco cirúrgico aqui, mas prestando atenção em tudo. Assim, nós temos um grupo aqui no Felício Roxo chamado Oncoprocto, que é um grupo de tratamento do câncer coloretal, em que a gente tem feito todo esse preparo pré-operatório de todos os nossos pacientes, que passam, inclusive, por fisioterapia respiratória, pré-operatória, a parte nutricional, psicologia, enfim, todo esse rol de especialidades, né? A gente tem feito isso, e os nossos pacientes têm tido um resultado muito, muito bom. Então, assim, esse preparo pré-operatório e pós-operatório, eu acho que, assim, é como o Bruno falou, isso aí eu acho que não tem mais como não fazer, né? E o que nos traz de benefício para o paciente é absurdo, assim. Então, inclusive o Rodrigo comentou a respeito do ERAS, né? Nós temos no Brasil o ERAS, nosso ERAS brasileiro, que é o Projeto Acerto, né? Que também traz esse protocolo todo aí de recuperação acelerada, e que a gente tem se baseado tanto no ERAS quanto no Projeto Acerto para preparar os nossos pacientes, né? E tudo aquilo que o Rodrigo fala da dexomaltose, que é o Fresobinjus, se a gente dá para os nossos pacientes 2 horas antes da cirurgia. Eu passo aquela dieta imunomoduladora, o Impact, durante 7 dias antes, 5 dias depois. Então, assim, todo esse preparo pré-operatório é fundamental, é extremamente importante, e é uma coisa que está consolidada no Brasil e no mundo, com vários grupos aí trazendo esses benefícios. Então, assim, só para dar minha contribuição, no sentido de que nós temos feito isso, tanto individualmente aqui quanto em grupo, né? E com resultados excelentes. Eu acho que é fundamental. Eu queria parabenizar, inclusive, a Magda e o Rodrigo, trazer esse tema que eu acho que é tão importante, né? Tão atual, e eu acho que é tão necessário, né, para os residentes que estão começando, e, enfim, para os colegas que vão começar aí a carreira na proctologia, porque muitas vezes isso faz toda a diferença, né? É o que vai nos diferenciar em relação ao paciente que às vezes vai evoluir bem, de um que não vai evoluir tão bem assim, né? E só um detalhe em relação a essa questão do pós-operatório também, da necessidade dessa avaliação pré-operatória. No meu projeto de doutorado, que eu devo defender logo, a gente percebe que os pacientes submetidos à cirurgia coloretal, principalmente de tumores de reto, se esse paciente ele tem orientação pré-operatória, tem uma ação, né, de um psicólogo, né, ajudando esse paciente a ter mecanismos de enfrentamento, né, dessa doença, e também sabendo direitinho o que vai acontecer, o que pode acontecer, quais são os riscos, quais são as possibilidades, esse paciente ele consegue enfrentar melhor esse pós-operatório. Então, é muito importante que o paciente tenha clareza pré-operatória de todas as consequências daquela cirurgia, todos os impactos negativos, e com isso ele consegue
ter uma qualidade de vida melhor, porque ele consegue criar mecanismos de enfrentamento desses obstáculos pós-operatórios e dessas sequelas pós-operatórias. Então, é muito importante essa abordagem ampla, inclusive do ponto de vista psicológico. Agora sou eu, né, Cante? Boa noite a todos. Parabéns, né? Casa cheia, muito bom a gente rever umas carinhas que a gente não vê há um tempão, né? Muito bom mesmo. Parabéns aos colegas que apresentaram, Rodrigo, Magda. O tema, com certeza, como o Paulo já chamou a atenção, é extremamente pertinente, né? Quanto melhor a gente prepara o nosso paciente, maior a chance dele evoluir bem, minimiza risco, prepara em todos os pontos de vista, acho que ninguém vai discordar disso, mas eu vou fazer um pouco aqui o contraponto, porque o nosso país é um país, e a pandemia está deixando isso ainda mais claro, né? A gente já sabia disso, país continental, mesmo no mesmo bairro, você encontra realidades absolutamente diversas, e é só atravessar a rua de um lugar para outro e um hospital tem condição de fazer determinado atendimento e outro não faz. E isso tem que ser levado em consideração. Então, eu acho que tanto na questão do pré-operatório, porque é muito difícil obter cada exame, conseguir fazer um exame de imagem, fazer uma colonoscopia, conseguir uma biópsia. Aí, se o paciente tiver que passar no pneumologista, na psicologia, na fisioterapia, mas não sei mais aonde, ótimo se você está trabalhando num centro de referência, mas se a sua realidade não é essa, você vai ter que lidar com o paciente da mesma maneira. Então, cada um de nós tem que procurar, dentro da sua realidade, oferecer ao paciente o melhor possível. E algumas coisas são muito simples, né? O próprio médico, com auxílio, às vezes, de uma enfermeira ou de uma secretária treinada, ele consegue, muitas vezes, oferecer ao paciente muita informação importante. Em relação ao pós-operatório, uma coisa que eu também gosto sempre de ponderar, porque uma coisa é o paciente estar numa estrutura onde ele recebe alta, ele vai para casa, ele tem qualquer dificuldade, ele tem condição de retornar ao hospital de origem e ser prontamente atendido, ter uma equipe que o acolhe, ter um leito para ocupar de novo, sem maiores problemas. Isso não é a realidade de todos os hospitais. O paciente, às vezes, vai numa alta precoce, se ele complicar em casa, até ele conseguir alcançar um recurso médico, isso determina, às vezes, ser operado com um atraso de 24, 36 horas, que é igual a óbito. E a nossa especialidade, ela não deixa muito meio termo, não. Né? Quer dizer, 6 horas, 12 horas faz uma diferença brutal na evolução do paciente. Então, o que eu costumo dizer nós temos que levar em consideração essas questões sociais, que não fazem parte ali, às vezes, dos protocolos, mas que fazem parte da nossa realidade. Então, temos que saber onde mora aquele paciente. Ele vai sair do hospital, ele vai para onde? Ele tem a casa dele, ou ele vai para uma casa que a prefeitura paga, ou ele não tem casa nenhuma, ele vai ter que viajar 300 quilômetros e vai para a roça. Então, eu sempre gosto de lembrar que é claro que nós todos queremos que o paciente tenha uma boa recuperação e que o recurso monetário seja usado da melhor maneira, de forma bem eficaz. Mas, num primeiro momento, quem mais lucra com uma menor ocupação hospitalar, o paciente que ia ficar 5 dias ficou 3, ele gastou menos, etc., é a fonte pagadora. O médico continua responsável por tudo que ocorre com aquele paciente. Ele não ganha nada a mais por isso. Para o hospital é ótimo, ele vai ter uma rotatividade maior. É claro que nós estamos todos inseridos no mesmo contexto. Eu quero que o meu hospital vá bem, porque aquilo é importante para o meu trabalho. Mas, às vezes, eu tenho que olhar melhor o lado do paciente. Então, eu não tenho pressa, eu não saio correndo para dar comida para o paciente, se eu vejo que ele está nauseado e tal, e eu vejo muita gente fazendo isso, aí o paciente faz um ilho, aí ele vai para a sonda nasogástrica, aí pior fica. Então, acho que é uma questão de estarmos atentos e usarmos o bom senso.
se eu puder resumir. Essas seriam as minhas considerações aí. Obrigado mais uma vez. Eu parabenizo os colegas, né, pela atualidade, pela apresentação. Doutor Carlos, fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer o convite de incluir a nosso programa de residência de Pouso Alegre, né? É sempre bom participar dessas reuniões. A gente aprende muito, né? A gente aprende mais com os colegas que às vezes têm uns protocolos bem definidos. E a realidade nossa aqui, às vezes, se parece muito com o que a doutora Sinara falou. E, eventualmente, mesmo sabendo e conhecendo os protocolos, entendendo que os protocolos eles buscam levar os médicos a trilharem um caminho que é um caminho seguro, muitas vezes a gente tem que pegar atalhos para poder suprir a individualidade de cada paciente, né? Nos hospitais particulares, o que eu tenho percebido é que uma certa pressão para que a gente tenha tudo muito bem definido através dos procedimentos operacionais padrão, justamente para conseguir qualificações tipo da ONA, né? Essas certificações de hospital. Então, eles muitas vezes exigem que a gente crie os protocolos e seja bem engessado muitas vezes, né? Mas nossos pacientes muitas vezes merecem um tratamento individualizado, porque cada um tem uma realidade, né? Eu lembro quando começaram a surgir esses trabalhos sobre a goma de mascar, a gente foi tentar oferecer no hospital, mas dos 10 pacientes que a gente elegeu para oferecer a goma de mascar, todos os 10 usavam prótese dentária mal fixada e que não conseguiam mastigar o chiclete, né? Então, quer dizer, é muito interessante, mas tem que individualizar, né? O uso do dreno, por exemplo. Tem pacientes que tem aquela dissecção pélvica difícil, um paciente que teve uma radioterapia, né? Tem aquele sangramento um pouquinho maior, a gente fica um pouquinho receoso, acaba pondo um drenozinho na pelve, né? Mesmo sabendo que a presença dele não vai trazer grande benefício, mas talvez para confortar a consciência da gente, né? A gente tem escola e a escola a gente tem que lembrar dela também, né? No que a gente foi formado. A gente tem que estar atualizado, mas sempre olhando no passado como as coisas funcionaram e funcionaram muito bem. Mas eu achei fantástica a aula do Dr. Rodrigo, não poderia ser diferente, sempre aprendo muito com as aulas dele, a doutora Magda, e quero agradecer também a Gabriela, excelente caso clínico, caso difícil, né? Eu achei interessante quando a doutora Magda botou aquela foto do paciente em pé, eu já teria botado essa ileostomia em outro lugar, ia complicar demais. Então, é importante esse preparo do paciente, desde o pré-operatório, né, com o manejo dos corticoides, mesmo sendo em colo direito, a gente às vezes vai operar o colo direito e, sei lá, por mais que o paciente a gente prevê que às vezes ele pode evoluir mal, a gente, para colo direito, quase nunca lembra, né, do estoma, né? A gente lembra do estoma muito para reto, para uma amputação, para incisão total do mesorreto, mas foi fundamental para o sucesso dessa recuperação desse paciente aí que a Gabriela apresentou, né? Então, não tem muito para acrescentar, não. Eu só quero agradecer e parabenizá-los pela apresentação, que foi magnífica. Tá joia? Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Prazer em rever todo mundo de novo, nesse ano começando aí, né, o primeiro PEC. Parabenizar o pessoal das Clínicas, né, Gabriela, caso difícil.
né, igual o Dr. Carlos falou, você visse aquele paciente, a marcação antes do paciente deitado, eu confesso que eu olhei assim, será que ficou boa essa leucemia? Né, mesmo com a marcação, mas depois que você vê, né, o paciente sentado, em pé, deitado, como muda, né? Então isso é muito importante. Magda e Rodrigo não precisa nem comentar, né? Não só questão da... como professores que são, mas da experiência que os dois têm também, né? Sempre muito bom ouvir, né? E um assunto que sempre traz, né, alguma coisa nova, que a gente pode fazer essa aula aqui umas 5 vezes durante o ano, sempre vai ter, né, alguma novidade, alguma coisa, ainda mais no meio nosso, no meio de cirurgião. O cirurgião é super cabeça dura, né? Falar, mas eu aprendi a fazer assim, eu faço assim a vida inteira, eu não vou mudar. Falar, mas tem estudo mostrando, né, evidência científica. Não, mas a minha evidência vale mais do que o papel. Então, às vezes, é difícil a gente tirar isso, né? Eu já tive essa discussão com o Rodrigo em relação até ao dreno, né? Que eu costumo pôr um porta-vaczinho ali no reto baixo, aprendi assim, dá certo. Então, a gente sabe, né, que já tem estudos contra, mas é interessante. Mas, assim, aqui todo mundo já né? São residentes, mas é a segunda formação, então já todo mundo médico formado, todo mundo já é cirurgião. Mas acho que o mais importante que a gente tem na questão do pré é o cuidado com o paciente, é a questão da relação médico-paciente, né? Que a gente ouve falar desde o primeiro dia de aula da Faculdade de Medicina, mas você quer alguma relação que é mais estreita do que a relação do cirurgião com o paciente? O paciente chega num lugar que ele nunca viu o médico, acabou de conhecer, ele te fala que vai ter que levar para um bloco cirúrgico, para uma sala desconhecida, que ele não conhece ninguém, vai pôr ele para dormir, a pessoa vai abrir a barriga dele no meio, mexer lá dentro e arrancar um pedaço dele, às vezes deixar ele com a bolsa de colostomia. Então, essa relação tem que ser muito bem construída. E o mais importante disso é o que? É escutar o paciente, né? Acho que a Magda comentou que no SUS é complicado. Às vezes eu chego no ambulatório lá, eu tenho um ambulatório 3 horas para poder atender o paciente, porque depois já tem um outro médico que tem que utilizar a sala, eu tenho 20, 30 pacientes para atender, né? Então, o sistema impõe para a gente isso que fica complicado, acaba prejudicando o atendimento. Ainda mais se chega aqueles pacientes que gostam de conversar e chega, não, doutor, vou começar do início. Em 1975, quando eu cheguei em Belo Horizonte, você dá aquela respirada, né? Mas essa questão do escutar é muito importante. Um tempo atrás, eu confesso, não lembro de onde, mas eu vi um estudo, se não me engano, da Inglaterra, que eles fizeram o tempo médio com um paciente, o médico escutava um paciente sem interrompê-lo. Foi 8 segundos, gente. Você imagina? Você ficar escutando 8 segundos sem interromper. Eu sempre, quando eu estou dando aula, eu falo isso com os alunos. Quanto tempo vocês acham que eu vou falar? Não, 2 minutos, 5 minutos. Gente, você fica ouvindo a pessoa durante 5 minutos parado, ainda mais na consulta do SUS, é uma eternidade. Né? Mas isso faz toda a diferença, porque às vezes ele te passa alguma coisa que, além daquela doença dele. E outra, hoje a gente vive, tudo vira processo, né? Então, a melhor maneira de você se proteger de processo é realmente essa relação médico-paciente. O cara pode ser o melhor médico do planeta, saber de tudo. Se ele trata o paciente mal, né, se qualquer coisinha que deu que o paciente não ficou satisfeito, ele vai processar. E eu já vi o contrário, né? Às vezes você sabe que o cara fez tudo de errado, o paciente está ali com você porque o paciente sabe que está errado, mas ele vira o doutor, mas o doutor fulano é tão bonzinho, se você conseguir me ajudar, eu não quero nem, eu só quero o bem dele, ele me tratou tão bem, você sabe que a pessoa não tem noção nenhuma do que foi feito ali. Né? Então, mais isso. Né? Agradeço o tempo, né? Feliz de estar novamente com vocês, né? E ampliando o PEC, né? Não só Belo Horizonte, isso é muito bom. Né? Sejam bem-vindos aí, os novos colegas. Obrigado, gente. Magda, a palavra é sua para conduzir o debate. Eu quero... Primeiro, antes de falar qualquer coisa, é saber se alguém tem alguma questão a dizer e depois a gente fecha. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer, alguma coisa que queria pontuar? Eu gostaria de saber da plateia, dos residentes mesmo, assim, sobre o que a gente falou, sobre preparo pré, preparo pós. Boa noite. Frederico, quer falar alguma coisa? Então enquanto ajusta a câmera do doutor Frederico, deixa eu ir pontuando. Eu achei, assim, essas questões todas, que ainda são muito controversas, que tem muito da experiência de cada um,
Isso é muito bacana, mas eu gostei muito, Magda, do jeito que você começou a apresentação, dessa necessidade que hoje em dia existe de compartilhar as coisas com os pacientes. O nível não é do jeito que a gente queria, mas de verdade o nível intelectual das pessoas tem melhorado. E não existem mais aquelas pessoas tão matutas que não estão te entendendo. Existem muitos pacientes que têm muita dificuldade para entender a gente. Mas, assim, o nível, as pessoas já chegam para você já tendo pesquisado no Google como que elas vão ser atendidas. E, assim, eu vejo muitas pessoas vendo isso com os olhos ruins, mas eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o paciente ele tem que entender quais são as possibilidades que a gente tem, até que ponto que você conhece, até que ponto que você sabe intervir, e a partir do momento que você divide com ele essas responsabilidades, e isso aí, tanto numa realidade particular, que a gente consegue fazer muito mais, quanto numa realidade mais simples. Eu não trabalho diretamente no SUS, mas trabalho no IPSM, que é o Plano de Saúde da Polícia, que a gente consegue fazer muito, mas é um plano mais limitado. Às vezes, pacientes que entendem um pouco com mais dificuldade o que a gente explica, a partir do momento que você compartilha com o paciente essa responsabilidade, eu acho que isso é muito bom. Eu acho que ele participa do processo do tratamento dele de uma forma muito, muito interessante. Eu acho assim, falando para os residentes, eu acho que isso é muito importante para a gente ter isso sempre em mente. Você tem que tentar dizer para o paciente da forma que ele seja capaz de compreender o que você pode fazer por ele, o que você não pode fazer por ele, dentro dos limites que o paciente quer te escutar, porque tem os limites também que ele quer te escutar, mas você compartilhar isso com ele. Isso é muito importante na questão, inclusive, que o Guilherme pontuou aí de processos médicos, né? Que hoje em dia é uma coisa que assombra a nossa vida mesmo. Eu concordo muito com você, Kátia, em número general. Eu acho que todo mundo... O grande bom da PEC, eu acho que é exatamente esse compartilhar informações e as pessoas compartilharem verdades e diferenças que tem regionais. Todos nós temos verdades diferentes, nós temos condições diferentes, mesmo hospitais particulares têm condições diferentes. No SUS, nós temos ainda condições diferentes também no SUS, mas o que modifica o que pode modificar a nossa abordagem, né? Mas o que a gente colocou aqui, a gente mostrou, o que a gente veio trazer... Isso que ia acontecer esse ano ainda, porque ano que vem é ano eleitoral. Tem na literatura vamos dizer assim, o que tem de melhor na literatura, né? O que tem mostrado hoje. A gente sabe que a medicina ela é a ciência das verdades mutáveis. O microfone desligou, Magda. O microfone desligou. Acho que bateu aí. Então, eu falo que a medicina... Obrigada, Rodrigo. A medicina é uma ciência das verdades mutáveis, porque a gente, com certeza, hoje a gente acredita numa coisa e, de repente, aquilo que é falado, às vezes, não é mais uma verdade para nós. E como o Carlos falou, é interessante, a gente vem de uma escola, eu, Rodrigo, a gente faz coisas muito semelhantes, até no jeito de operar, porque a gente aprendeu da mesma forma. Mesmo assim, nós fazemos coisas diferentes. Por exemplo, eu não faço preparo de cólon, a não ser que seja para reto. Isso eu não faço mesmo que seja cirurgia minimamente invasiva. Eu só faço naqueles pontos, realmente, que eu acho que eu tenho um tumor muito pequeno, que eu vou precisar de colonoscopia perioperatória. Fora isso, não faço. Também não uso dreno. Eu tento fazer transfusão do paciente, transfusão de ferro parenteral antes da cirurgia. Então, tem muitas coisas que a gente faz igual e tem muita coisa que a gente faz diferente. Sinara pontuou umas coisas que eu achei super interessantes também, que é essa questão de você, como você tem realidades diferentes, você não tem aquela coisa de chegar, aquele paciente vai conseguir chegar no hospital e ser atendido. É claro que, na verdade, quando você tem uma coisa dessa, esse paciente tem que sair quando você tiver absoluta certeza de que ele está bem. Né? Então, claro, no SUS, a gente sabe disso no Hospital das Clínicas, é improvável que se você dê alta para o paciente e ele consiga vaga logo depois para reinternar, isso vai ser um problema grande para ele, isso não tem a menor dúvida. Mas o paciente pode ir embora e tem um acesso fácil a você e ao hospital, excelente se você puder fazer isso, né? A gente fala muito assim, cada um que use o seu best judgment, né? Porque cada um tendo o seu melhor julgamento, cada um vai poder fazer o melhor
para o paciente, que é o que Cântia falou, que Carlos falou, que Guilherme falou, que Sinara falou, que Paulo falou. Ou seja, todo mundo está falando a mesma coisa em situações, em coisas diferentes. Aqui o mais importante que a gente vê é que a gente constrói uma relação, como o Guilherme falou, isso é importantíssimo. A gente tenta explicar, eu no SUS ou no particular, eu tento explicar ao paciente exatamente o que vai acontecer, com essas limitações, às vezes, do intelecto, às vezes o paciente não consegue entender. A gente tem tentado, no Hospital das Clínicas, criar essa equipe multidisciplinar, mesmo sendo lá no SUS. Então, o paciente está sendo atendido para tumor de reto, por exemplo, a gente sabe que ele vai ser submetido a uma ostomia, esse paciente sai da consulta e passa no estomaterapeuta. E o estomaterapeuta ali naquela hora já explica para ele. A gente ainda não conseguiu um psicólogo para ficar no ambulatório da gente, mas é uma coisa que nós estamos lutando para melhorar a condição, é claro, do paciente. A gente sabe que isso melhora, a gente tem certeza disso. Quem é que não quer ser acolhido? Quem é que não quer entender o que está acontecendo? Porque o medo do desconhecido, com certeza, é alguma coisa que te faz ficar pior. Né? Então, isso realmente a gente, as verdades, mas o mais importante é que você saiba o que é melhor e você aplique o melhor de acordo com a sua realidade e com aquilo que você acredita. É claro, você tem que fazer aquilo que você acredita dentro da realidade, você tem que fazer alguma coisa para não prejudicar o paciente. E, mais uma vez, eu vou enfatizar, lembrem-se de registrar adequadamente tudo. Lembrem-se de guardar esses dados de maneira adequada. Lembrem que as pessoas que, se um dia alguém que você não estiver no hospital e alguém precisar de olhar seu paciente, ele tem que ter condição de, num prontuário, entender exatamente o que está acontecendo. Registrem as coisas. Isso tudo eu acho que é muito, muito, muito importante. Se você não tem dado, você não tem nada. Então, isso é extremamente importante. E use todo o conhecimento que é dado, como é dado aqui na PEC, como é dado que a Sociedade Mineira tem tentado passar, em prol do paciente. Porque a gente está aqui não é para nós mesmos. Nós fizemos medicina para o outro. Não é para ser bonito, para ser bacana, para parecer. A gente fez medicina para tratar o outro, para ajudar o outro. É claro que tudo isso vai nos ajudar a viver da melhor maneira possível. Então, eu acho que eu acredito nisso, mas, como eu disse, cada um tem a sua verdade, cada um acha o que é melhor. Eu ensino isso para os meus alunos, eu tenho certeza que o Rodrigo também, porque somos todos da mesma escola, e tenho certeza que todos aqui também têm a mesma ideia de fazer o melhor para o paciente. E era isso que a gente queria, nessas demonstrações, mostrar que o que a gente tem visto hoje, né? Hoje, nesse horário aqui, já no como é que chama o negócio, Rodrigo, quando você não pode sair mais? No lockdown, né? Na hora lá do lockdown, quando não pode ir na rua. Hoje, nesse dia, nesse horário, é isso. Mas pode ser que as coisas mudem? Podem. E é por isso que a sociedade está aí sempre mostrando coisas diferentes, sempre trazendo informações diferentes, sempre. Ó, professor, gente, vamos abrir a cabeça. Pode ser que isso aqui não seja tão bom. Olha isso aqui, né? Então, assim, isso aqui vocês vão fazer, olha, talvez não seja tão bom, né? Então, a gente vai mudando, às vezes, como diz o Guilherme, a gente é tudo cabeça dura, né? Porque cirurgião é muito cabeça dura, mas, assim, a gente é muito medroso, né? De mudar uma coisa, falar assim, tá vendo? Mudei. Agora eu mudei e deu errado. A gente se arrisca poucas vezes. Mas eu acho que cada um tem sua verdade, tem seu julgamento, e tem certeza que o julgamento de cada um é perfeito para fazer o melhor em prol do paciente. Eu acho que nós temos que lembrar sempre, nós estamos aqui para o paciente, não para mais ninguém. É para ajudar o paciente, vamos fazer o melhor. E o melhor, às vezes, nem é sempre o que está escrito na literatura, talvez é a sua prática, e se for, excelente, é isso que nós vamos fazer. E é isso, se dá certo, ótimo, vamos fazer. Se não há prejuízo para o paciente, vamos fazer. É isso que eu queria dizer.
Mais alguma pergunta? Enquanto alguém toma coragem para ver se a gente tem mais alguma pergunta, eu gostaria de falar o que eu falei antes das 20 horas, que a gente quer que a PEC seja uma situação mais informal mesmo, que todos podem participar, na medida do possível, os residentes deixarem as câmeras ligadas, porque é um momento para a gente conhecer vocês mesmo, ter mais intimidade, mas assim, todo mundo fique muito à vontade mesmo na PEC, é isso que a gente quer. O Rodrigo, eu te perguntei aqui no bate-papo a respeito do TAP. É uma dúvida que eu tenho. Os trabalhos não mostram preferência entre o guiado por ultrassom ou o laparoscópico. Para a gente, o laparoscópico é muito mais fácil, o anestesista tem um pouco mais de domínio do guiado por ultrassom. Você faz o laparoscópico com gelco mesmo ou você usa aquela agulha romba deles? Não, a gente faz com gelco mesmo e a gente consegue perceber ali, né, onde que você está no peritônio, volta um pouquinho e tenta achar o melhor plano. E a gente tem feito assim no início da cirurgia, porque se deixa para o final, dá aquela saidinha, e quando você vê todo mundo está fora do campo, não fez e aí perde, né? Aí tem feito no início da cirurgia, mas o ideal seria até fazer no final da cirurgia, né? Aí às vezes a gente... bons resultados, né, Rodrigo? Oi? Dado bons resultados. Ontem eu operei um paciente, a gente fez um fechamento de Hartmann por laparoscopia, e ele falou assim, ué, mas não vou sentir dor nessa cirurgia de agora, não? Também fez, né, fez o TAP, até o anestesista fez uma peridural também, assim, aí nós fizemos tudo para ele, Magda. Aí ele sentiu nada de dor. Bom demais. Foi bom para ele, né? Podemos finalizar, Magda? Se ninguém tiver pergunta, eu acho que é uma pena. Que o ideal seria se as pessoas perguntassem, né? Se tivessem, porque a dúvida que ajuda, porque às vezes a pessoa com vergonha acha que minha dúvida é boba. Não tem nada de bobo, gente. Não tem dúvida nenhuma boba nesse mundo, não. Toda dúvida é dúvida. Você tem que esclarecer. Porque se você fica com aquele trem na cabeça, às vezes você inventa o que não devia depois, e é melhor esclarecer. Então, mas se ninguém tem dúvidas, a gente pode encerrar sem problema nenhum. Isso é com você, Cante. Então, começamos com chave de ouro. Muito, muito parabéns para o grupo das clínicas. Foi excelente a discussão, achei ótima. E na segunda, quarta-feira de abril, estamos aí de novo com a próxima discussão. Mais próximo eu vou lembrando, mandando os postzinhos para lembrar a todos. Muito obrigada a todos, boa noite, cuidem-se. Obrigada, boa noite. Se cuide, gente. Covid é horroroso. Boa noite, pessoal. Obrigado, gente. Um abraço aí, boa noite. Tudo bom. Tchau, tchau.